Fala pessoal, vamos para a primeira aula nossa dessas resoluções e questões da UFPE. Então se liga, são questões fáceis? Olha, não vejo dificuldade máxima não, mas são questões que exigem atenção, né? Eu peguei questões da Covest, na verdade, a banca que vai organizar é a antiga Covest, né? Então peguei questões anteriores da Covest, tá bom? Então vamos dar uma olhada aí nessas questões. Olha só, essa primeira aula, pessoal, nessa primeira aula, na verdade, a gente vai trabalhar com questões que envolvem interpretação textual. Então tá aqui, olha. É uma questão de 2019, Covest e COP7, UFPE. Aqui uma tirinha de Mafalda, né? Fiz Guk Doing. Aí ela diz aqui, Xi, o rádio está com defeito. Acabamos de ouvir um concerto de música eletrônica. Xi, a arte está com defeito. Então, como sempre aqui, uma crítica, né, de Mafalda, geralmente uma crítica social. Então vamos ver o que a questão pede, né? O leitor deve compreender que no texto se faz uma crítica principalmente a toda a expressão artística, aos programas em rádio, ao gosto musical das crianças, ao excesso de barulho nos rádios, a certo tipo de música. Olha, com certeza a resposta é a letra E, a certo tipo de música. Lembrando que ele falou aqui de música eletrônica, o rádio, né, comenta isso. Acabamos de ouvir um concerto de música eletrônica, por isso que Mafalda estranhou e disse que a música estava com defeito. Beleza? Então, a resposta à letra E, questão bem fácil aqui, essa primeira questão. Lembrando que a cada aula aqui, pessoal, nós vamos ver 10 questões, certo? Cada bloco com 10 questões. Estamos aqui na segunda questão, já traz um texto mais longo, né? E diz assim: a música é uma forma de comunicação utilizada como um canal, em que é possível transmitir uma mensagem de forma sutil, eficiente e agradável, seja apenas para o prazer do ouvinte ou para influenciá-lo a tomar determinadas ações ou atitudes esperadas pelo anunciante, além de poder ajudar na construção de uma marca e estreitar sua relação com o consumidor. Um ótimo exemplo é o da Coca-Cola. Com tom alegre e inspirador em suas campanhas, a marca tenta passar uma mensagem que desperte a empatia, não só a seus potenciais clientes, mas a todos que assistem a seu filme. É fácil perceber que a trilha sonora de um filme, se mudada, pode dar um sentido totalmente diferente à cena. É assim no cinema e também na publicidade. Por isso, a escolha da música certa é tão importante para o trabalho publicitário, né? Então, nós temos aqui a segunda questão. Com base nesse texto, releio o trecho. Não só a seus potenciais clientes, mas a todos que assistem a seu filme. O sentido de potenciais clientes é clientes com poder de compra, prováveis clientes, abastados clientes, lembrando que a palavra abastado significa endinheirado, rico, né? Abastados clientes, poderosos clientes, clientes que consomem muito. Então, olha, com certeza a resposta para essa questão é a letra B de bola, prováveis clientes, né? Não só a seus potenciais clientes, a seus prováveis clientes, mas a todos que assistem a seu filme, né? Então, resposta letra B para essa questão também fácil, né? Deixa eu só chamar a atenção para o seguinte, você está vendo aqui, assistem a seu filme. Tá vendo esse azinho aqui? Esse azinho é uma preposição pedida pelo verbo assistir. Quem assiste com o significado de ver, assiste a, né? Então a gramática é muito clara e diz que sempre que o verbo assistir estiver com o significado de ver, ele tem que pedir a preposição a.
né? Lembrando que o verbo assistir na língua portuguesa possui 4 significados. Verbo assistir com o significado de ver, que pede preposição. Verbo assistir com o significado de pertencer, que também pede preposição. Verbo assistir com o significado de ajudar, que não pede preposição. O médico assistiu o doente, ele ajudou o doente, é verbo transitivo direto. E verbo assistir com o significado de morar, que sempre exige a preposição em, né? Ele assiste em Recife, né? Então aparece a preposição em, tá bom? Então vamos lá. Próxima questão. Bom, deixa eu passar aqui. Terceira questão. Ao entrarmos em contato com a música, zonas importantes do corpo, físico e psíquico, são acionadas. Os sentidos, as emoções e a própria mente. Por meio da música, a criança expressa emoções que não consegue materializar com palavras. Antes mesmo de nascer, o bebê já é capaz de ouvir. A partir do 5º mês de gestação, ele ouve as batidas do coração da mãe, além de todos os outros barulhos do organismo, e reconhece a sua voz. É na fase fetal que se forma a memória sonora das crianças, responsável por preparar o vínculo entre mãe e filho depois do corte do cordão umbilical. Desde os tempos mais remotos, o homem percebeu todo esse potencial, usando os materiais que tinha à disposição, pedras, ossos, madeiras, o próprio corpo e a voz. Ele foi combinando sons e silêncios das mais diversas maneiras. A música possibilita o desenvolvimento intelectual e a interação do indivíduo no ambiente social, contribuindo diretamente para o desenvolvimento cognitivo, linguístico, psicomotor e socioafetivo do aluno, independente de sua faixa etária. Através dela, é possível transmitir não somente palavras, mas também sentimentos, ideias e ideais que podem ganhar grandes repercussões didáticas, se bem direcionados. A, E, I, O, U, W, W, na cartilha da Juju. Quem já ouviu esse refrão, na voz de Margarete Menezes, nem suspeita que tais palavras foram extraídas da marchinha de carnaval composta em 1932 por Lamartine Babo e Noel Rosa, na música A, E, I, O, U, a cartilha da Juju. De maneira bem humorada, os autores mostram que desde aquela época havia uma preocupação com o sistema educacional no Brasil. Beleza? Vamos continuar aqui, olha, texto longo. Desde os tempos mais remotos, o homem percebeu todo esse potencial. A ideia de representar o Brasil em música já era forte no projeto modernista de Mário de Andrade e Villa-Lobos, nas décadas de 20 e 40, partindo do estudo do folclore para chegar a uma representação de brasilidade na música de concerto. Mas a partir da década de 1950, quem assume a missão de representar o Brasil em música são os compositores populares. E o lugar que o folclore ocupava antes como depósito de autenticidade e originalidade passa a ser substituído pelo samba dos anos 20 e 30. No ABC do Sertão, música composta por Luiz Gonzaga em 1953, o autor expressa o som autêntico do abecedário usado pelo povo nordestino. Foi a maneira que ele encontrou para homenagear e mostrar para o Sul que os seus conterrâneos tinham uma forma genuína e não errada de falar. O Trenzinho do Caipira, uma composição de Heitor Villa-Lobos, e parte integrante da peça Bachianas Brasileiras, número 2, é uma obra emblemática. A música se caracteriza por imitar o movimento de uma locomotiva com os instrumentos da orquestra. A melodia fez com que um dos nossos maiores poetas, o acadêmico Ferreira Goulart, entrasse em transe, palavras dele, como se tivesse recebido um choque mágico, resultando na composição de um inspirado poema que se transformou na letra. Trata-se de um belo exemplo e resumo de como a linguagem da música
numa organização. Olha, o sono está batendo aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. Numa organização sistemática entre sons e silêncios, é capaz de comunicar sensações que ultrapassam o nosso entendimento racional. Então tá aí o texto, um texto bem longo, né? E nós temos ainda um segundo texto. A música é uma forma de comunicação utilizada como um canal em que é possível transmitir uma mensagem de forma sutil, eficiente e agradável, seja apenas para o prazer do ouvinte ou para influenciá-lo a tomar determinadas ações ou atitudes esperadas pelo anunciante, além de poder ajudar na construção de uma marca e estreitar sua relação com o consumidor. Um ótimo exemplo é o da Coca-Cola, com tom alegre e inspirador em suas campanhas. A marca tenta passar uma mensagem que desperte a empatia, não só a seus potenciais clientes, mas a todos que assistem a seu filme. Lembrando que esse foi o texto da questão número 2, né? É fácil perceber que a trilha sonora de um filme, se mudada, pode dar um sentido totalmente diferente à cena. É assim no cinema e também na publicidade, por isso a escolha da música certa é tão importante para o trabalho publicitário. Bom, terceira questão, seguindo uma proposta temática diferente do texto 1, o autor do texto 2 optou por abordar a música com foco no seu poder persuasivo, sendo por isso instrumento para iludir as pessoas, na sua sutileza comunicativa, daí ser veículo de transformação social, na sua veia estética, responsável por despertar o prazer em quem a escuta, na sua relevância como elemento auxiliar nos anúncios e propagandas, na sua capacidade de gerar empatia que muda a atitude dos ouvintes. Olha, a resposta dada, a letra D, na sua relevância como elemento auxiliar nos anúncios e propagandas. A resposta letra D de dado foi a resposta dada pela UFPE. Olha, quarta questão, releia. Antes mesmo de nascer, o bebê já é capaz de ouvir. Esse trecho tem o mesmo sentido de: o bebê tem que nascer para ser capaz de ouvir. Não. A capacidade de ouvir precede o nascimento. Eu já marcaria a letra B. Ouvir é uma capacidade que surge logo após o nascimento. Não, ele diz que o bebê já é capaz de ouvir antes mesmo de nascer. O nascimento prescinde, isto é, prescindir é dispensa, né? O nascimento dispensa a capacidade de ouvir. Falso. Assim que nasce, o bebê começa a ouvir. Não, ele falou o contrário, né? Já na barriga ele ouve. Resposta à letra B de bola. Né? A capacidade de ouvir precede, vem antes do nascimento. Beleza? Então vamos lá. Letra B foi a resposta da quarta questão. Quinta questão. Vamos lá. Dentre as informações apresentadas a seguir, assinale aquela que está de acordo com o texto 1. Bom, o texto 1 foi aquele gigantesco que a gente leu, certo? Se você não lembra, relê aí o texto, volta e faz a questão. Olha só. Quando é de qualidade, a música tem o poder de acionar certas partes do nosso corpo físico e psíquico, e inclusive de curar certas patologias físicas. Ele não falou de música de qualidade, ele falou de música, né? A música é decisiva para formar na fase fetal a memória sonora das crianças, sendo a responsável por preparar o vínculo entre mãe e filho depois do corte do cordão umbilical, né? Olha, pessoal, quando ele diz aqui a música é decisiva para formar a memória sonora, ele não falou isso não, viu, gente? Olha, deixa eu ver se eu encontro essa parte da memória sonora, quando ele fala. Isso é difícil que o texto é muito longo, mas deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, olha, achei. É na fase fetal que se forma a memória sonora das crianças, responsável por preparar o vínculo entre mãe e filho depois do corte do cordão umbilical.
Então veja que ele só citou isso, mas a questão diz assim: a música é decisiva para formar a memória sonora das crianças. Quer dizer, sem a música as crianças não formariam a memória sonora, então tá falso, né? Muito falso. O homem pré-histórico combinou os materiais que estavam à sua disposição e assim conseguiu criações inovadoras que os músicos tentam imitar ainda hoje. Isso não estava no texto. A questão é de compreensão, que ele diz aqui, de acordo com o texto. Então é para estar no texto. A música melhora não apenas o intelecto, mas também a interação social, podendo ajudar o aluno no seu desenvolvimento socioafetivo, linguístico, psicomotor e cognitivo, certo? Olha, podendo ajudar, ele não diz que é fundamental, né? Mas podendo ajudar. Então, a resposta é a letra D. Letra E. Na música, o ABC do Sertão, Luiz Gonzaga presta uma mensagem à maneira equivocada de como o povo nordestino fala a língua portuguesa. De maneira alguma, ele diz que Luiz Gonzaga foi responsável por mostrar ao Sul que nós temos uma maneira de falar, mas não é a errada, né? Não significa que é errada. Sexta questão. Assinale, dentre as alternativas abaixo, a que apresenta o título mais adequado para o texto 1, por representar a síntese de seu conteúdo global. Certo? A memória sonora das crianças, a representação do Brasil em música, a linguagem da música, as origens da música, os efeitos da música para o corpo. Olha, pessoal, a resposta dada foi letra C. A linguagem da música. Essa foi a resposta dada. Vamos lá, sétima. Diz aqui, olha, ufa, estou cheio. Você poderia ter dito que está satisfeito. Acho mais apropriado. Pois bem, estou satisfeito de você. Então, tá aqui, olha, o texto. O texto 3 ajuda o leitor a compreender que, olha, compreender é o que está no texto, né? O sentido de cheio difere radicalmente do sentido de satisfeito. Olha, pessoal, radicalmente não, né? Tem que ter cuidado. Em qualquer situação, empregar cheio em lugar de satisfeito é errado. Não. O termo cheio não deve ser empregado em lugar de satisfeito, pois os sentidos são opostos. Falso. As palavras cheio e satisfeito são sinônimas em alguns contextos, mas não em todos. Verdade a letra D. Pode marcar a letra D. Letra E. Por terem equivalência semântica, cheio e satisfeito são sempre intercambiáveis. Nada disso. Nem sempre a gente pode trocar um pelo outro. Certo? Então, a resposta é a letra D de dado para a sétima questão. Oitava questão. Tá aqui uma tirinha. Tô com fome. Posso fazer um lanche? Claro, sirva-se. Pode pegar uma maçã ou uma laranja na geladeira. Embora usemos o mesmo idioma, não falamos a mesma língua. Né? Então nós temos aqui o texto, lembrando que ele pegou aqui bombons, né? Isso é uma bomboniere, e a mãe achando que ele ia lanchar mesmo, mas ele queria doce, né? Bolachas, né? Então vamos lá. No último quadrinho evidenciamos uma relação semântica. Deixa eu ver aqui, voltando. Embora usemos, olha, embora indica concessão. Embora mesmo que, ainda que, apesar de que, né? Elementos que indicam concessão. Então, resposta letra C, concessiva. Questão fácil. Vamos lá, próxima questão. Nós temos o seguinte, é a questão 9 já. Para compreender o texto 2, o leitor deve entender a informação do último quadrinho como: apesar de falarmos a mesma língua, empregamos um vocabulário diferente. Por sermos de idades diferentes, nossa maneira de falar é também diferente. Falamos uma mesma língua, mas ela tem variantes que atrapalham a comunicação. Falamos a mesma língua, mas discordamos quanto à adoção de certas gírias. Falamos a mesma língua, mas temos gostos diferentes. Com certeza isso aqui se encaixa perfeitamente com o último quadrinho. A resposta é a letra E para a nona questão, né? Décima questão. E assim foi o descobrimento do Brasil. Como assim? E a versão dos índios? Então, olha aí a crítica.
Com base na proposta temática do texto 3, é correto afirmar que nele o autor pretendeu defender que as crianças devem ser estimuladas a criarem histórias acerca do descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil precisa ser contado numa versão mais fácil para as crianças. Os índios desconhecem a verdadeira história acerca do descobrimento do Brasil. As crianças têm dificuldade em entender que não foram os índios que descobriram o Brasil. E letra E, é preciso estudar na escola outras versões acerca do descobrimento do Brasil. Então, pessoal, a resposta para essa questão é a letra E. É preciso estudar na escola outras versões acerca do descobrimento do Brasil, certo? Então, a resposta é a letra E para esta última questão, né, deste primeiro bloco. Eu espero que você tenha entendido, né, essas questões. Não são questões difíceis, foram questões bem diretas e aquela história, né? Tendo dúvida, você entra em contato comigo por meio do Instagram, @professor Tiago Xavier, ou vai lá no meu canal do YouTube, Português no Alvo. Beleza? Então, até a próxima.